Existem alguns imperadores romanos que eu realmente admiro. E claro, dedicarei vídeos separados para cada um deles. Há, por exemplo, Flávio Juliano, o último imperador pagão abertamente de Roma. Ele era um homem brilhante que percebeu que o cristianismo havia subvertido a antiga estrutura social na qual Roma se baseava e tentou restaurar a antiga fé, pois ele sabia que se falhasse, o destino de Roma seria decidido. Havia Eugênio que restauraria o altar da Vitória na Cúria, o edifício do Senado em Roma, depois que Graciano ordenou a remoção deste antigo símbolo pagão. Eugênio abriu novamente os antigos templos romanos pela última vez em 394 d.C. Os antigos rituais sendo realizados como se a luz de Roma fosse brilhar intensamente uma última vez, como uma chama radiante em meio à crescente escuridão. Então, é claro, havia Majoriano a quem quero homenagear dedicando este canal à sua memória, um imperador herói que tentou restaurar o Império Romano do Ocidente em um tempo degenerado contra todas as probabilidades e que quase teve sucesso se não fosse por uma traição tão grande que ultrapassa a compreensão humana. Ou havia Antêmio, o último bom imperador do Império do Ocidente, que em um último esforço tentou retomar o norte da África dos Vândalos em uma ação conjunta com o Império do Oriente, e que foi verdadeiramente o último imperador pagão de Roma, desconhecido por muitos, e que até queria reabrir o templo de Júpiter Capitolino em Roma, mas foi traído pelo maléfico Magister Militum. Ricimer assim foi morto cedo demais para realizar sua visão. Todos esses foram imperadores incríveis, e certamente há mais que vale a pena mencionar, como o muito subestimado Galienos, todos os quais tentaram evitar a escuridão que se aproximava, mas acabaram falhando, seja por traição ou em batalha. Mas há outro grande imperador que eu admiro, e este imperador moldaria o mundo de várias maneiras que os historiadores estão apenas começando a entender. Eu falo, é claro, sobre Aureliano ou Lúcius Domitius Aurelianus. E não, contrariamente a algumas representações populares, ele não usava um capacete mascarado. Isso é uma invenção para o jogo Total War Rome's Doom, Império Dividido, e não tem base na história, pois não há uma única fonte que o descreva usando um capacete de batalha mascarado, por mais que eu lamente decepcioná-lo. Mas apesar disso, este imperador é verdadeiramente impressionante, porque basicamente salvou sozinho o Império Romano de colapsar durante a crise do século III, e ele era um fervoroso defensor de Sol Invictus, o deus do Sol. Aureliano merece pelo menos um vídeo separado, no qual discutiremos todas as suas incríveis conquistas, desde defender a Itália contra invasores bárbaros, até construir as gigantescas muralhas de fortificação de Roma, que ainda levam seu nome, até derrotar os godos e reorganizar a província de Dácia, até derrotar o Império Palmireno separatista e finalmente derrotar o Império Gálico separatista. Essas conquistas são verdadeiramente notáveis, e ele ganhou muitos títulos honorários por suas vitórias impressionantes: Germânicos Maximus Góticos Maximus Párticos, Maximus Restitutor Orientes e Restitutor Orbis Restaurador do Mundo. Ele era amado pela população, e como outros imperadores heróis, ele não foi derrotado em batalha, mas por traição dentro de suas próprias fileiras. No entanto, dentre todas as suas conquistas, algumas se destacam particularmente, pois elas têm um efeito imediato em nossas vidas cotidianas. Por exemplo, da próxima vez que você estiver na cidade de Orleans, na França, pode querer parar por um momento e pensar neste imperador, porque de fato essa cidade leva o nome dele. Orleans é, nomeadamente, uma evolução da palavra Aurelian. Ou, ao acordar em uma manhã de domingo, você pode querer parar por um momento e pensar em Aureliano por alguns instantes, segundos. Sim, de fato, domingo é o dia do Deus do Sol. Ou neste momento, enquanto assiste a este vídeo, sendo lançado no dia 23 de dezembro, pouco antes do Natal, você pode estar celebrando este momento alegre com sua família e talvez esteja desembrulhando alguns presentes de Natal agradáveis. Ao desembrulhar o próximo presente, você pode querer parar por um momento e pensar em Aureliano. Por que, você pergunta?
Por que você deveria pensar neste imperador herói que morreu há 1746 anos? Bem, porque a festividade cristã, que você pode estar celebrando agora, está sendo realizada no mesmo dia em que Aureliano tentou estabelecer um dia de celebração para Sol Invictus. Aureliano adorava o deus do Sol, pois durante o século III d.C., as religiões monoteístas estavam em ascensão. O dia do Dies Natalis Solis Invicti era celebrado no dia 25 de dezembro, e esta data pode parecer muito familiar para você agora. E por favor, se inscreva neste canal se você não quiser perder nenhum vídeo futuro sobre todos os tipos de tópicos do final do Império Romano, e não se esqueça de ativar o sino de notificações. Agradeço a vocês, amigos. Aureliano presenciou o surgimento de religiões monoteístas durante a crise do século III. Isso já era um presságio do que viria a acontecer mais tarde. Era uma tendência que havia surgido em algum momento, basicamente um meme da antiga Roma, que se tornaria cada vez mais popular entre a população. Aureliano tentou estabelecer Sol Invictus como o principal deus do Império Romano. Quanto à data de 25 de dezembro, ouvi frequentemente que o cristianismo copiou o dia de comemoração de Sol Invictus. Isso, na verdade, não é verdade. Estranho como é para mim defender os galileus nesse caso. Simplesmente não sabemos se Aureliano tentou estabelecer o dia 25 de dezembro como o dia do Deus do Sol para combater o cristianismo, que já estava celebrando o nascimento de Cristo no mesmo dia, ou vice-versa. No entanto, pesquisas mais recentes sugerem que o primeiro cenário é mais provável, ou seja, que Aureliano escolheu o dia 25 de dezembro para combater a data do nascimento de Cristo, que já havia sido estabelecida para essa data. Para isso, ele dedicou um novo templo ao Deus do Sol, muito apropriadamente, inaugurado no dia 25 de dezembro do ano 274 do calendário cristão, ou Anno Urbis 1027. Este novo templo em Roma era, na verdade, o quarto templo dedicado ao Deus do Sol. Havia outros três, um no Quirinal e o terceiro em Trastevere. Então Aureliano manteve este quarto magnífico templo, e ele ficava no Campus Agrippae, a área ao norte do Campus Martius nomeada após o lendário Marcus Vipsanius Agrippa General, e melhor amigo do imperador Augusto. Infelizmente, o templo de Sol Invictus de Aureliano não está mais preservado. Em Ferdinando Gregorovius, obra-prima, História da cidade de Roma na Idade Média. Volume 1, para o qual eu, a propósito, coloquei um link na descrição e que eu recomendo fortemente se você estiver interessado na história da cidade de Roma, podemos ler o seguinte. A notícia nomeia um arco triunfal lá, arcos novos que parece ter ficado onde a Via Lata se fundiu com a Rua Flaminiana e foi construído por Diocleciano. O ornamento mais belo desta região era o Templo do Sol de Aureliano na encosta do Monte Quirinal, um enorme edifício de esplendor oriental que na época ainda estava de pé, mas já no século VI foi destruído. Com a Notitia, Ferdinando Gregorovius se refere à Notitia Dignitatum, um documento impressionante datado de cerca de 420 d.C., que detalha a organização administrativa dos impérios oriental e ocidental e nos dá uma conta muito detalhada da estrutura urbana de Roma por volta de 420 d.C. Então, aparentemente, naquela época, o templo de Aureliano ainda estava de pé, mas no século VI, este belo templo já estava em ruínas, muito provavelmente danificado por um terremoto, e não havia sido reconstruído desde então, pois o cristianismo havia se estabelecido, voltando o povo contra os antigos deuses. Fascinantemente, algumas das colunas deste Templo do Sol foram levadas para Istambul em algum momento no final do século VI para ajudar na reconstrução da Hagia Sophia, que havia sido danificada em 2 terremotos em 553 e 557 d.C. Então Aureliano construiu este magnífico templo para Sol Invictus, esperando que este culto se tornasse o dominante do Império Romano. Competindo com Sol Invictus durante esse tempo,
estava o culto de Mitras, que também era muito popular entre o exército romano. E claro, o culto concorrente mais famoso era o cristianismo, que já estava em ascensão no tempo de Aureliano. É bastante possível que Aureliano tenha escolhido Sol Invictus para contrapor a crescente tendência do cristianismo, prevendo possivelmente que se o cristianismo vencesse, seria a ruína de Roma. Ele mal sabia que apenas 50 anos depois, viria um imperador que selaria o destino de Sol Invictus e dos antigos deuses, e ajudaria o cristianismo a se tornar a religião dominante do império. Um evento que para mim de alguma forma parece uma falha na linha do tempo. Mas falaremos extensivamente sobre os eventos em torno de Constantino em vídeos futuros. Sobre o tema de Sol Invictus, é bastante surpreendente que os estudiosos modernos ainda não tenham certeza de onde exatamente este culto se originou ou se havia realmente apenas um ou vários cultos adorando diferentes versões do Deus do Sol. Em uma visão, Sol Invictus era apenas uma de duas diferentes versões do Deus do Sol. O primeiro, Sol Indígenas ou simplesmente Sol, era um deus romano primitivo cujo culto já estava em declínio no século I d.C. De acordo com essa teoria, Sol Invictus era diferente de Sol Indígenas, no sentido de que se originou das antigas tradições sírias e foi nomeado em homenagem ao deus do sol sírio Elagábalo. Este culto se originou mais precisamente na cidade de Emesa. Foi promovido pela primeira vez por Marco Aurélio Antonino, um imperador realmente estranho que merece absolutamente seu próprio vídeo, que adorava este deus do sol tão ferozmente que mais tarde ficaria conhecido como Elagábalo, pelo nome do próprio deus do sol sírio. Você sabe que é realmente desprezado quando sua própria avó conspira contra você e planeja seu assassinato, que foi o que aconteceu com Elagábalo na tenra idade de 18 anos. Porque ele era tão desprezado pela população, pelo Senado e, na verdade, por todos, incluindo sua própria avó. Portanto, sua tentativa de estabelecer o Deus do Sol compreensivelmente não deu muito certo. Além de Elagábalo, alguns estudiosos acreditam que Sol Invictus não se originou do Deus do Sol sírio, Elagábalo, mas de Malacbel de Palmira. Este era um deus do sol adorado na cidade de Palmira, a capital do Império Palmirene separatista. Zenóbia, a lendária rainha, que também merece seu próprio vídeo, criou este Império Palmirene separatista em 270, reivindicando o título imperial para si e para seu filho. No entanto, Aureliano não aceitaria isso e derrotou completamente essa rebelião em 272, mas poupou a cidade e a rainha Zenóbia. Mas um ano depois a cidade se rebelou novamente, e desta vez Aureliano ficou realmente irritado e deixou seus soldados saquearem a cidade onde foi gravemente danificada, um evento do qual essa cidade nunca deveria se recuperar. Ele voltou para Roma com a rainha em 274 e recebeu um triunfo, enquanto, de acordo com algumas fontes, a rainha foi feita para caminhar através em correntes de ouro, o que é bastante benevolente se considerarmos as punições usuais para traidores naquela época. Algumas fontes dizem que a rainha foi autorizada a viver em uma propriedade perto de Roma, onde morreu por volta dessa época, mas por outro lado, outras fontes escrevem que ela foi decapitada após o triunfo. Então, realmente não sabemos o que aconteceu com ela. Acredita-se que durante seu tempo na República Árabe da Síria, Aureliano adotou o culto a Malacbel, o deus do sol de Palmira. No entanto, em outra visão acadêmica, acredita-se que havia apenas um deus do sol chamado em Roma, continuamente ao longo da Era da República até o fim da Antiguidade. Os estudiosos que favorecem essa visão afirmam que nunca houve um deus do sol separado chamado Sol Invictus. É fascinante ver como às vezes sabemos tão pouco sobre a história. Realmente não sabemos como ou mesmo quando alguém tão importante quanto Zenóbia morreu. Nem mesmo sabemos exatamente de onde se originou o culto de Sol Invictus. A história é como um quebra-cabeça,
e temos que reconstruir esse quebra-cabeça usando informações remanescentes de diferentes fontes, autores antigos ou descobertas arqueológicas. E às vezes essas fontes até se contradizem. No caso do Sol Invictus de Aureliano, vemos que mesmo aqui não temos a imagem completa. O que sabemos, no entanto, é que este era um culto importante no Império posterior, que havia 4 templos dedicados a este deus em Roma e que foi uma religião realmente popular por alguns séculos. Fascinantemente, o imperador Constantino inicialmente se identificava mais com o deus do Sol do que com o deus cristão. No Arco de Constantino, que foi dedicado à vitória sobre seu rival Maxêncio na lendária Batalha da Ponte Milvia, onde verdadeiramente o destino do mundo foi decidido, podemos realmente ver estatuetas de Sol Invictus carregadas por porta-estandartes que aparecem em 3 lugares em relevos neste arco. O Arco de Constantino foi cuidadosamente posicionado de forma a se alinhar com uma colossal estátua de Sol que ficava perto do Anfiteatro Flávio, que leva o nome deste colosso, daí o Coliseu. A colossal estátua de Sol é outra indicação de quão importante o culto ao deus do Sol era no Império Romano. Fascinantemente, curiosamente, a moeda oficial de Constantino continuou a mostrar a imagem de Sol Invictus até tão tarde quanto 326. E da próxima vez que você quiser comprar algo, mas perceber que é domingo e muitas lojas estão fechadas, talvez queira agradecer ao imperador Constantino por não poder fazer compras de supermercado nesse dia. Pelo menos esse é um fenômeno que eu também encontro com frequência na província onde moro, Raetia Secunda, não muito longe do antigo posto avançado romano em Bratananium. Flávio Valério Constantino decretou no dia 7 de março do ano 312 d.C., no calendário galileu, ou 1074 ano Urbis, que no venerável dia do Sol, os magistrados e as pessoas que residem nas cidades devem descansar e todas as oficinas devem ser fechadas. No campo, no entanto, as pessoas envolvidas na agricultura podem continuar livremente e legalmente suas atividades, porque muitas vezes acontece que outro dia não é adequado para a semeadura de grãos ou plantação de vinhas, para que, negligenciando o momento adequado para tais operações, a generosidade do céu seja perdida. Então, se você é um agricultor assistindo a este vídeo, é muito provável que esteja aliviado ao descobrir que pode continuar trabalhando mesmo aos domingos. No entanto, se você for um magistrado de qualquer tipo assistindo agora ou uma pessoa residindo em uma cidade, por favor, siga as ordens de Constantino e descanse aos domingos. Depois que esse mesmo imperador decidiu favorecer apenas o cristianismo, as antigas religiões pagãs e, portanto, também o culto a Sol Invictus declinaram cada vez mais. Encontramos a última inscrição referindo-se a Sol Invictus no ano 387 d.C. No entanto, o teólogo cristão primitivo Agostinho de Hipona pregou contra os seguidores de Sol Invictus, até mesmo no início dos anos 400, então podemos ver que essa religião também sobreviveu por bastante tempo. Na verdade, veremos em vídeos futuros que os antigos ritos pagãos sobreviveriam por muito mais tempo do que se acredita comumente, e que os chamados pagãos criptos continuariam adorando os antigos deuses greco-romanos, ou possivelmente também Sol Invictus, até mesmo no século VI. É com total fascínio que vemos costumes romanos, antigas tradições pagãs, decretos de imperadores que morreram há 1700 anos, e outras ações de imperadores romanos tendo um impacto tão profundo em nossas vidas. Celebramos festividades muitas vezes sem saber que as pessoas estavam comemorando nos mesmos dias, quase 2000 anos atrás. Temos dias nomeados em homenagem ao próprio Deus do Sol. Temos costumes como lojas fechadas no dia do Sol, decretado por alguém há 1700 anos. Temos um calendário cujas fundações remontam a reformas de Júlio César ou Júlio César. Temos meses nomeados após deuses romanos ou imperadores. Falamos idiomas baseados na língua dos romanos. Vivemos em cidades nomeadas após imperadores romanos.
Ainda usamos algumas tecnologias que foram inventadas nos tempos romanos. E assim, queridos amigos do Império Romano, devemos às vezes fazer um Apesar de ter fortes simpatias pelos imperadores pagãos de Roma, ainda desejo a vocês um Feliz Natal. Não importa se vocês adoram Sol Invictus, os antigos deuses greco-romanos, ou o Deus cristão, pois todas as religiões devem ser tratadas igualmente e aqui somos todos amigos. Para honrar esta alegre ocasião do Natal, que até eu celebro, agora lançamos um Patreon, onde você pode apoiar este canal, para que possamos criar muitos mais vídeos sobre todos os tipos de tópicos interessantes. Da arquitetura urbana do final do Império, a eventos importantes, a batalhas épicas, a fatos desconhecidos sobre o final do Império Romano, a fascinantes perguntas do tipo "e se?", vamos cobrir uma grande variedade de tópicos neste canal, e seu apoio nos ajudaria tremendamente a aumentar a qualidade da produção e fazer vídeos ainda melhores. Eu já agradeço pelo seu apoio. Agradeço a vocês, amigos. Feliz Natal ou Feliz Sol, Invictus e Benevale.